Olá pessoal, tudo bem? Esse é o Papo com o Igov, meu nome é André Tamura e hoje nós estamos aqui com a... Gabriela Tamura, da Igov. Com a... Luana Weistorff, do Unidos. E com o... Jorge Eduardo Tasca, mas não me chamem de Jorge que eu não olho, tem que ser pelo sobrenome Tasca, secretário de Estado da Administração. Legal, estamos aqui na casa do Unidos, que é o Laboratório de Inovação do Governo do Estado de Santa Catarina. E o Papo com o Igov, como vocês já devem saber, é um podcast que fala sobre inovação, gestão pública, comunicação e outras coisas mais. E no episódio de hoje nós trouxemos aqui uma pauta que vai ser interessante para muitos de vocês, que já estão aqui há muito tempo e os que estão chegando agora. Inovação quando tudo era mato. Alguns anos atrás, fazer inovação no setor público era um grande mistério e era até visto com maus olhos. Não, isso aqui não vai funcionar aqui. Hoje, com alguns caminhos trilhados, inclusive das histórias que nós vamos ouvir aqui, parece que é mais automático. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né, Gabi? Sim. A ideia de trazer aqui a Luana e o Tasca é porque nós acompanhamos parte dessa entrada desses profissionais no mundo da inovação, não que eles não estivessem fazendo coisas antes, mas a própria inovação no setor público, como a gente entende hoje e se observa em diversas esferas e outros poderes, é algo que começou ali há mais ou menos 7, 8 anos atrás, desvinculou-se um pouco da questão da tecnologia e hoje nós temos alguns mecanismos que favorecem, facilitam a inovação, inclusive para se comprar inovação. 8666 manda um abraço, ela já está ficando para trás mesmo, e a ideia é que a gente explore aqui através de histórias, numa conversa solta, algumas coisas que aconteceram. Eu vou passar para a Gabi fazer algumas primeiras perguntas ou alguma introdução também, que a Gabriela capinou muitos lotes na inovação e ela tem histórias incríveis aí para a gente. Não, eu acho que quando a gente teve a ideia desse podcast e trazer vocês especialmente, é porque a gente traz muita gente para vir falar com vocês, assim, pessoas que são de fora, que conhecem a Igov, que ainda não conhecem o estado. A gente até fala, não, vai fazer o Hub Tour lá em Santa Catarina, porque tudo que foi semeado já floresceu. E quem vê Unidos aqui dentro, a Secretaria da Administração aqui dentro desse espaço, que é dentro do ecossistema de inovação, não imagina o que a gente teve que fazer para isso, né? Eu lembro do Tasca lá em 2017, quando veio para cá a primeira vez, falando, nossa, mas o governo tinha que estar aqui. Quanto tempo demorou para vocês conseguirem estar aqui? Como é que foi esse caminho? Foi fácil? De um dia para o outro vocês decidiram estar aqui e conseguiram montar? Sempre que se pede para contar um pouquinho de como é que foi a jornada ou a trajetória em algum aspecto que nesse momento nós estamos bem ou evoluímos bastante, às vezes tu para pensar assim, como é que a gente começou? Né? Como é que tudo aconteceu? E na minha reflexão, tudo é muito incremental. Acho que tudo é um processo, leva tempo às vezes as coisas tu acha que vai levar um tempo e elas acontecem de repente do nada, porque o universo parece que conspirou, né? Os astros se alinharam para que aquilo acontecesse. Mas eu chegando aqui, né, para conversar, bater esse papo com vocês, para quem está nos assistindo agora, e aí lembrando, né, de quando tudo era mato, eu lembrei vindo participar aqui do meu primeiro evento com vocês, que era uma capacitação de 2 dias sobre laboratórios de inovação, que foi numa sala aqui na frente. Você estava naquele? Estava, sempre fardadinho, né, porque eu sou coronel da Polícia Militar de Santa Catarina, né. Eu e o Pablo sentadinhos ali assistindo, aí teve alguém de São Paulo, um parceiro de vocês, o Álvaro veio conversar, falar sobre laboratório e tal. E naquela época já tinha esse questionamento de como fazer compras inovadoras, como comprar, porque a gente já tinha algumas ideias diferentes na Polícia Militar e a gente não conseguia identificar formas de poder encontrar. E aí sempre que se falava de compra de inovação, aí quando tu esperava do palestrante aquela resposta que vinha ali assim, ó, esse é um desafio. E aí quando falava que esse era um desafio, eu disse, ó, o cara também não sabe como fazer. Mas aí então voltando no tempo, de forma mais estruturada, lidar com inovação, a minha primeira experiência foi com vocês. Foi nessa capacitação, 2016. Que aí 2016, que abriu o horizonte sobre espaços de inovação, que fez com que mais à frente na própria Polícia Militar a gente viesse a participar do Hub Gov em 2017,
com a primeira turma, né? Tentando fugir das dinâmicas, né? Porque eu tenho uma verdadeira fobia. Se tem uma coisa que eu não gosto no mundo da inovação, são as dinâmicas. Oficina pode. Se não tiver dinâmica, se não tiver que abraçar, né? Aí eu procurava chegar sempre uma meia hora atrasado para tentar escapar da dinâmica inicial. Mas foi essa trajetória, principalmente, né? Buscando conhecimento em quem tinha essa expertise, em quem, na verdade, acabou bebendo em diversas fontes, como foi o caso de vocês da WeGov, que é muito mais fácil, né, tu poder buscar um conhecimento que já está pronto do que você daqui a pouco ter que abrir uma trilha, um matagal. Não, já está aberto aqui, já teve outras pessoas que nos antecederam nesse movimento para tentar trazer inovação para o setor público. Nós temos que aproveitar isso. E no nosso caso aqui, agora falando eu especificamente, eu aproveitei muito do conhecimento de vocês para poder desbravar, né, e desmatar né, essa área no setor público. Então, claro que, volto a falar, quem inova, quem pensa em inovação, e aí eu olho a Luana e vejo muito isso, é uma insatisfação constante, né? Às vezes o cara fica até agoniado, né? Porque, pô, esse bicho não é feliz, né? Sempre tem alguma coisa por fazer, sempre tem, né? Não sossega. Não sossega, né? E eu sempre fui muito insatisfeito com a realidade em que vivia, e a insatisfação faz com que a gente possa tentar resolver as causas daquela insatisfação, resolver as consequências, trabalhar as consequências que ela está gerando. E a inovação tem muito da atuação que gera respostas para grande parte das insatisfações que nós temos. É claro que muitas delas são respondidas de uma forma mais tradicional, né, com recursos que já estão à disposição, mas existem muitos problemas, muitos desafios e muitas insatisfações que demandam, né, e aí o que eu chamo de equação, né, da inovação, que é você efetivamente buscar tudo que já foi feito a respeito daquele assunto, que é o benchmark, né, e aí a gente está sentado nesse laboratório, ele é fruto de muito benchmark, parcerias, sozinho ninguém faz nada, os parceiros são fundamentais, e a nossa criatividade. E aí somando o que já fizeram para eu não reinventar a roda, os parceiros que eu agrego e a minha criatividade, eu tenho a capacidade de gerar inovação. Que legal, né? Vai lá, Gabi. Não, eu tava lembrando, assim, o primeiro contato que eu lembro com o Tasca, né? Depois a gente fala da Luana, foi no HubGov. Vocês eram bem, assim, ainda... Como eu posso dizer? Cruz. Não, cruz não. É isso que eu ia falar. Já tinha muita expertise, mas eram... Uma coisa mais cartesiana, mas, assim. Gostavam assim, das coisas que eram mais, né, by the book e tal. E aí eu lembro de ir visitar a PM lá, que estava no Estado Maior, né? Aí a primeira coisa que você falou pra mim foi assim, não, é que a gente aqui não é muito inovador, não. Você vai ver que aqui é metodologia de gestão. Aí ele começou a mostrar ali os painéis, que eu falei, nossa, vocês já estão fazendo muita coisa inovadora. Vocês já estavam fazendo, né? Só faltou ali a pitadinha, o IGOV das dinâmicas, vocês pegaram alguma coisa. Sim, sempre absorve. E foi muito legal, vocês já eram muito profissionais, vocês já eram muito bons naquilo que vocês estavam fazendo. E eu achei que era o primeiro contato nosso, era 2017, não sabia da oficina. Mas levou 2 anos, o Tasca não deu essa resposta. Se a gente olhar para trás, se foi 2017 até vir parar aqui, em 2019 o senhor já inaugurou Unidos. Foram 2 anos entre o que o senhor queria e o que o senhor conseguiu executar, né? Então... E nesse meio do caminho nós criamos o laboratório de inovação na Polícia Militar. Na Polícia Militar, né? O próprio aplicativo que ganhou vários prêmios. Isso, na verdade, depois o PMSC Mobile, depois o PMSC Cidadão Fruto, na verdade do HubGov 2017, que foi que ficou à disposição da sociedade catarinense em 2019, para ver como da concepção da ideia até você conseguir estruturar ela, porque a gente fez o MVP, né? Vocês lá, estruturar, captar o recurso e tal, ele ficou à disposição aí do cidadão catarinense a partir de 2019. Então a gente fez o laboratório e aí, volto a falar, os astros eles convergem, né? E aí você tem a eleição do governador Moisés em 2018, né? Coronel do Corpo de Bombeiros. Eu tive a felicidade de ser convidado para participar da transição de governo pela minha história na área de gestão na Polícia Militar e também inovação, o que foi muito legal. E na secretaria, aí, depois passado um mês de transição, eu recebo o convite para assumir a Secretaria de Estado da Administração, que me deixava insatisfeito em alguns aspectos, né? Porque eu lidava com a Secretaria da Administração e eu percebia que alguns processos, alguma forma de executar as atividades poderiam ser aperfeiçoadas, poderiam ser melhoradas, né? E aí, com essa insatisfação, eu encontro um time de servidores fantástico, que esperava por uma oportunidade também para poder mostrar o seu trabalho,
E aí, a partir dali, foi simplesmente dar autonomia para que esses servidores pudessem executar suas atividades, claro, com direcionamento, né, de onde a gente desejava chegar, até porque redes de inovação em governo foi um compromisso do governador Moisés lá na campanha. Depois a gente dando uma rastreada nos compromissos que ele assumiu, um deles era efetivamente fortalecer a inovação em governo e transformar isso numa ação de Estado, né? Porque tinha iniciativas individuais de alguns órgãos, mas muito como ilhas. Sim. E aí você trazer isso para um órgão central e com a ideia de que ele pudesse disseminar essa cultura, apoiar os órgãos a desenvolver a inovação nas diversas áreas, foi o que nos guiou e que fez com que depois a gente conseguisse captar a Luana, né, uma servidora extremamente motivada. E tudo que nós temos hoje, no Nidos especificamente, se deve muito à criatividade, à capacidade dela de poder construir isso que a gente vive hoje. A gente está com um slogan assim, disseminando já há algum tempo, se organizar direitinho, todo mundo inova. O original ele é mais vulgar. Demorei pra saber do original, já tinha mandado fazer as partes. Se organizar direitinho, todo mundo... E é interessante notar que existem modelos já, frameworks, né, tanto de processo quanto do próprio desenvolvimento dos profissionais, servidores, agentes públicos. E um deles que a OCDE coloca, né, dentro de competências, habilidades e atitudes, é a insurgência. A insurgência é uma palavra bonita para você. Pô, temos que fazer aqui diferente, alguma coisa, essa inquietação que o Tasca comentou. E aí, aproveitando essa coisa da insurgência, eu queria que a Luana contasse um pouco como você veio parar aqui, né? Sobre turismo, agora... Do esporte, né? Mais ou menos que paraquedas você veio, né? Conta um pouquinho da sua história aí, quando você chegou, como era o terreno, era mato, já estava... capinado. Tem gente que sai capinando e vem de voadeira, né? Então, não, mas brincadeiras à parte. Só um parênteses, mas eu quero dar um primeiro testemunho antes dela para dizer assim, ela construiu o caminho dela. A Luana é o exemplo de que se as pessoas ficarem paradas no seu lugar, esperando que alguém venha carregar no colo e levar para conquistar o seu caminho, construir o seu caminho, nunca. Não acontece assim. E é o exemplo dela, de que ela está nessa posição hoje, fruto do trabalho árduo dela se colocar à disposição, dela ir atrás, dela bater na porta, eu estou aqui. Literalmente. E aí, deu a cara a tapa, né? Fazer com que a gente pudesse ver o valor nela e a capacidade que ela teria de poder desenvolver o seu trabalho. Então, assim, se você ficar sentadinho na sua cadeira, nada vai acontecer. Aquela câmera que eu tenho que olhar na Vila Regada, né? Se ficar sentadinho na cadeira, reclamando, esperando que alguém vá pegar você pela mão, isso não vai acontecer. E a Luana é um exemplo disso. E é justamente por isso que eu vim parar onde eu estou. Né? Desde que eu entrei no governo em 2006, como terceirizada, ou daquilo que eu acho que pode melhorar, que foi o que o Tasca fez na SEA. Ele tinha uma preocupação de algumas coisas não estarem certas na SEA, ou que ele poderia mudar e ele, enquanto servidor, poderia fazer aquilo, né? E assim como ele estava insatisfeito na SEA, nós também estávamos, enquanto servidores. Mas a gente não tinha oportunidade ou não tinha o patrocínio para conseguir mudar aquilo. Né? Então, na SOL, que é o meu órgão de origem, Turismo, Cultura e Esporte, durante muito tempo eu vi as pessoas reclamando, porque está errado, a gente só tem os projetos em papel. Eu e a minha diretora na época, a gente criou um sistema, nós duas, não sou analista de sistema, computação, né? E olhando para trás, eu vi que eu sempre fui mudando, né? Sempre fui olhando mais para trás ainda, sempre fui a líder da turma, aquela que falava, aquela que, né? E aí a gente vê como a gente vai chegando no caminho. E na SEA, literalmente, eu fui bater na porta, porque eu não estava satisfeita onde eu estava, tinha tido uma virada... Já servidora, né? Porque você falou de comissionado. Sim, e aí em 2010 eu passei no concurso da SOL. Em 2015 a 2019 eu estava na Fazenda para a construção do censo, do portal de serviços, que esse foi um dos motivos de eu me oferecer, eu trabalhei nisso lá, eu acho que eu posso contribuir aqui, porque essa atribuição tinha passado para a Secretaria da Administração, e foi por esse motivo que eu entrei na Diretoria de Tecnologia e Inovação. Bati na porta do Félix, não conheci o Félix, né? Félix, um abraço pro Félix. Gostaria de trabalhar aqui e tal, e fui à disposição para trabalhar na Secretaria da Administração. À disposição, quem não sabe, é ir lá, estou aqui, não é trabalhar para ganhar um cargo ou nada disso, né? E aí, meses depois, teve a reforma administrativa e foi criado o cargo de gerente de inovação em governo. Eu pensei, tem tudo a ver comigo, vou lá de novo. Minha vez, né? Vou lá de novo, bati na porta do Félix, conversei com ele, conversou com o secretário, talvez. Mas
Mas depois eu convenci ele pediu pra saber a história do hackathon, né? Vocês sabem, não? Não. Posso contar a história do hackathon? Ele queria que a gente fizesse um hackathon. E aí o Félix voltou, não, o secretário quer que tu faça o hackathon em 2 meses. Eu falei, não, tranquilo. Voltei pro meu computador. Hackathon. Eu nem sabia o que era um hackathon. 2 meses dá pra aprender alguma coisa. Mas o hackathon foi o máximo, não foi? Foi Hackathon bem legal. é de comer, né? Eu brincava com os meninos que trabalhavam comigo antes. Eu não sei, me dá 5 minutos que eu vou buscar saber e a gente vai fazer. Eu acho que é essa... Por isso que eu tô aqui hoje. Nós acompanhamos algumas histórias ao longo desses anos, né? A IGOV, para quem não sabe, completou 7 anos em fevereiro desse ano. Antes disso, eu ainda não era, mas a Gabriela já trabalhava dentro da gestão pública. Eu comecei a trabalhar com eventos em 2003, antes da faculdade, já com a minha tia, que você tem aqui. Nós nos cruzamos em gestão de processo. Tu tava fazendo isso naquela época? Exatamente. Eu adolescente, aquela. Isso, apoiando o mapeamento e redesenho de processos na área de compras na Polícia Militar. Então já nos cruzamos antes da UIGOV. Ali era um matagal. Eu não sabia disso. Se a gente fizer essa pergunta, né? Onde começa a inovação, né? Assim, é muito difícil você estabelecer, vai ter sempre um contexto. E naturalmente, em alguns momentos aquilo é mais incremental, em outros momentos você vem e quebra, né? Tem regiões do país que não tem energia elétrica, sim, que não chega à internet. A internet é uma inovação hoje? Não, é uma implementação, a própria energia elétrica, saneamento. Saneamento. Tem coisas que são difíceis, vai exigir uma articulação, mas dependendo do contexto, você chega num lugar, no Vale do Silício, saneamento, isso não é inovação. É por isso que é interessante estar sempre em contexto. E a UIGOV, por estar muito tempo nesse contexto, viu muitos recortes disso, né? A gente teve uma experiência até antes da empresa se constituir, né, Gabriela? Lembra do Inova Day? Sim. Ela não gosta de lembrar muito porque ela fica triste, mas... o Inova Day foi muito legal. O Inova Day, sim, mas conta essa história lá do Pedro Ivo, quando a gente apresentou uma proposta de inovação. A gente, antes da inovação, a gente trabalhava muito com redes sociais, que foi onde a gente começou a trabalhar junto, né? Mas aí a gente começou a ver que não adiantava nada se comunicar bem com o cidadão e não melhorar o serviço, né? Tipo, venham cidadãos! E aí, e aí a gente começou a ver que inovação tinham métodos de inovação capazes de melhorar o serviço. A gente, então vamos trazer isso pra gente aprender mais com isso, né? Então surgiu o Inova Day, que era um evento que acontecia em São Paulo, do nosso parceiro Álvaro, que o primeiro laboratório de inovação no setor público no Brasil foi do estado de São Paulo. Acho que hoje em dia vocês têm ainda já célula lá, mas... O IGOV Lab. Então a gente foi conhecer eles. Eles falaram do Nova Day, a gente pode levar para Santa Catarina esse evento? Eles podem. Eu falei, nossa, sucesso garantido, né? A gente pega a nossa verba que a gente tinha de pessoa física, vamos fazer um ano de evento gratuito todo mês, a gente vai fazer um evento de inovação gratuito para o servidor público dentro do Pedro Ivo, todo mundo vai querer. Imagina, inovação no setor público, é só sair da cadeira e descer e ir pro teatro. Falamos com a ENA, aqui a Escola de Governo, ajudaram a gente a divulgar. Primeiro evento, né? Aí tinha 400 inscritos, 300, não lembro. Contratamos coffee break para todo mundo. E eu nem dei aquela quebra de evento que normalmente a gente dá, não. Dá uma quebra de 20%, porque vai faltar. Eu falei, não, ninguém vai faltar, imagina. O palestrante era da ESPM, um cara que vendeu a Copa do Mundo pro Brasil. Fez as apresentações, né? A gente falava sobre storytelling. Lembra? Naquela época, slides eram um pesadelo. Né? Hoje em dia já estão melhores, né? As apresentações de projeto. Ele era de uma empresa super famosa de apresentações, storytelling pro serviço público, a maior competência da OCDE para inovar, não sei o que. Resumindo, deu 30 pessoas no evento. Tipo, eu saí do evento doente, literalmente. Eu tava com febre. Eu falei, o que eu fiz da minha vida? Meu pai bem que me avisou que não era pra fazer isso. Eu saí de uma consultoria na época renomada, eu ganhava bem pra caramba, tava novinha. Eu falei, não, acabou minha vida, minha carreira. Enfim, mas eu lembro que das 30 pessoas que estavam lá, até hoje são as pessoas que são as primeiras que compram os nossos serviços mais novos, assim, as que ainda apostam, né? Então, acho que é uma história, assim, de... Quando tu tá passando por uma coisa muito de fracasso, claro que tu vai pensar, nossa, talvez isso um dia vire uma história legal, né? Mas depois, assim, que tu olha pra trás e fala, não, foi importante, né? Aquilo lá. Talvez não precisasse cumprir as 300, bastava essas 30 para disseminar o que vocês queriam, né? E até inovação às vezes é isso, né? Isso. Depois a minha tia falou, minha tia tinha uma empresa de capacitação, já fechou e tal, mas ela ficou 20 anos com essa empresa.
Ela falou, Gabi, às vezes foi melhor ter 30 do que um monte de gente pegar esse discurso e usar pro mal. Porque às vezes as pessoas não estão preparadas, né? E o discurso da inovação, ele é um discurso que, dependendo de como tu usa, às vezes tu pode usar pro lado errado. Não, assim, ó, e falar isso, e a gente, pô, nós estamos falando aí de 5 anos atrás, 6 anos atrás, parece que a gente está falando há 30, 40, na verdade, como evoluiu a inovação, tempo, esse tema, inovação no setor público. Hoje, na verdade, se você unânime. não abordar esse tema, hoje é você que está fora do que é o que deve ser tratado e deve ser abordado. Então eu acredito que evoluiu muito, vocês tiveram um papel fundamental, pelo menos aqui em Santa Catarina, em trazer esse tema, trazer a inovação para o centro do palco. E aí desmistificando muito, né, assim, essa questão do erro e do fracasso, né? Que faz parte da inovação, mas que no setor público sempre tem aquela questão do órgão de controle, da preocupação que você tem com o seu CPF e tal. Mas que você, claro, vai tentar sempre buscar o acerto, mas o erro ele faz parte. Eu estava falando aqui do teve um evento que a gente foi falar, a Luana fez eu dar uma palestra sobre eu como exemplo de sucesso, né? Aí eu peguei esse aqui na cabeça e vou falar dos meus erros. Vou falar das minhas situações de fracasso. Porque, na verdade, é o aprendizado que essas situações geram. O cara vai trabalhar para errar, mas assim, ó, você vai errar. Sim. Não tem... Se tem uma certeza... não existe tem uma certeza Tem uma apresentação que eu fiz do Nides também, a vida como ela é. Tudo que deu errado. Eu me lembro, eu trabalhava teve um período que eu fiz parte da diretoria da Associação Beneficente dos Militares Estaduais, que cuida da parte assistencial dos militares e tal. E tem um conselho que dirige a associação. E parte desses conselheiros são eleitos. E a eleição era no estado inteiro em papel. Quer saber? Tem o voto eletrônico, tá? Eu vou criar um sisteminha com a turma aqui para ter o voto no computadorzinho, o voto eletrônico, vai sair tudo na hora. Deu tudo errado. O sistema não funcionou. Falei que inovação não funciona. Tivemos no meio da eleição, tivemos que cancelar a eleição e refazê-las com umas 2 semanas depois em papel. Ali. Mas isso não fez com que eu perdesse meu ímpeto de poder. Às vezes eu parei e pensei, por que eu fui inventar isso? Era tão simples ter ficado no tradicional, né? Mas não é só questão do erro também, né, Tasca? As pessoas aprenderem a trabalhar em conjunto. De ter, eu errei e tu poder me ajudar. Como se isso fosse antigamente isso era um problema. Tu fala, deu 30 pessoas, ei, como é que nós vamos construir junto? A gente foi criado na vida, na escola, para fazer prova sozinho, para fazer tudo sozinho, né? Competir. Até os trabalhos em grupo até os trabalhos em grupo a gente junta depois, né? Como se fosse uma competição. E mudar isso no setor público de compartilhamento, como se o outro fosse tirar o espaço daquele, como se diminuísse o outro ajudar ou compartilhar alguma coisa, fosse um problema. Então errou, e aí? Não, vamos lá, talvez eu vou... De repente estava todo mundo apontando. Viu? Eu falei que não ia dar certo, não sei o quê. A gente era assim no setor público. E a inovação hoje ainda, as pessoas têm essa ideia, assim, não. É a Luana que é diferente, é o Tasca que é diferente, a Gabriela, o Tamura. Eles são diferentes, como se eles não pudessem fazer parte daquilo, né? Como se não fosse um compartilhamento de ideias, de processos, enfim. Não, e tem muita gente fazendo coisa diferente. Você começa a conhecer, e a oportunidade que eu tive a partir de 2018, ele está inovando e nem sabe que está inovando. Isso. Né? Porque ele está fazendo diferente, ele está aperfeiçoando, ele está misturando coisas para fazer uma coisa nova. Só que faltava realmente, no caso do governo do estado de Santa Catarina, essa estrutura mais formal, que pudesse dar uma visibilidade para isso, pudesse apoiar com metodologias, concatenar, né? Passo a passo muitas vezes, pegar às vezes pela mão, quem já estava com vontade de fazer, mas quando ele tem mais gente fazendo isso, dá uma segurança maior para que ele possa seguir nessa jornada. Então, acho que o grande diferencial desse movimento todo que nós construímos, né? De 2018, da transição, depois de 2019, né? Esse diferencial que é trazer o Laboratório de Inovação e Governo para dentro do maior hub de inovação da América Latina, que é o Link Lab, que é a CAT. E aí a gente, quando começou a estruturar o laboratório, assim, volto a falar, no benchmark, né? A gente foi ver tudo que tinha, o IRIS, né? O Lab GES, né? Que é do Espírito Santo. Ou seja, a gente bebeu de diversas fontes e aí vem a nossa criatividade, né? Mas o que a gente pode fazer diferente? Nossa realidade, a gente tem que aproveitar, assim, 100 metros, 200 metros do centro administrativo do governo. Não adiantava deixar lá na sala. Tá o maior hub de inovação. A gente tem que inserir, porque a gente quer essa conexão, quer abrir essa porta do governo do estado de Santa Catarina para o ecossistema de inovação, seja para receber
as inovações que estão sendo desenvolvidas aí no ecossistema para serem despachar, aproveitadas, quanto também para trazer os nossos problemas e desafios, para gerar novos produtos, novos serviços e resolver esses problemas que têm um impacto gigante na vida das pessoas, né? Que geram um valor público muito grande. E de fato o que os outros laboratórios nos procuram agora, o nosso diferencial é esse. A gente está aqui dentro da CAT. Eles querem saber como é que a gente fez, como é que foi, né, a contratação, como é que funciona, se a gente faz isso, se a gente faz assado. Porque tá aqui dentro, a gente brincou quando chegou, né? A gente até vem com roupa diferente quando a gente tá aqui. Parece que a gente tá solto para pensar, a gente tá livre, não tem problema, não tá todo mundo trancado, né? A gente tá lá na secretaria, às vezes tem 10 pessoas trabalhando do lado, parece que a gente atrapalha, a gente discutir, parece que a gente tá brincando e não trabalhando, né? Aqui a gente tem condições de ser mais livre, mais solto e tá aqui dentro, aprendendo como as startups trabalham, como interagir com eles, falar a língua deles. Porque não adianta o governo querer interagir com a startup e não saber falar a língua. Ou então eles querem interagir com o governo e não sabem como a gente se comunica, onde é que eles devem olhar o edital, como é que eles devem fazer. A gente não, essa troca para que haja de fato interação é que é o diferencial para o resto do país. A gente assim, né? E é um movimento que ele vem ganhando uma força gigante pelas parcerias. Então, lá em 2019, né, então a gente falava do Laboratório de Inovação do Poder Executivo Catarinense, mas agora nós temos um movimento que é o InovaGov SC, que trouxe Tribunal de Justiça, que trouxe Ministério Público, que trouxe governo não é só executivo. Contas, né? A gente provavelmente em breve teremos vizinhos, teremos outros poderes e órgãos também aqui no Link Lab, pelo que a gente está acompanhando. Daqui a pouco vamos até quebrar essa parede aqui, né? A gente já combinou como é que vai ser. Aqui vai ser a sala de reuniões, ali vai ser a sala de trabalho. Então, volto a falar, tudo era mato, Isso. mas com o tempo, né? Volto a falar, com o aprendizado, com a boa vontade, buscando boas parcerias, a gente vai conseguindo desbravar esse território. Tem muito por fazer ainda, a gente sabe disso, né? Sempre tem. Trabalho não vai faltar. Não vai faltar. Mas eu acredito que nós evoluímos bastante aqui em Santa Catarina, novamente, fruto de patrocínio. E aí esse patrocínio, até antes de entrar no ar, a gente vinha falando, né? Agora no final do ano de 2022, a gente fecha um ciclo de gestão, né? Todo esforço é para que isso se torne um legado, para que se torne uma ação não de governo, mas de Estado, e ninguém mais consiga dizer assim, voltar atrás. Ou seja, o cara vai olhar, chegar aqui e só vai pensar assim, como é que eu evoluo a partir daqui? Não dá para desver. Não, então eu acho que são movimentos que não voltam mais atrás, principalmente por essa conexão com os demais poderes e órgãos. Não tem mais como o poder executivo sair dessa arbitrariamente formação. Não consegue mais. Até porque a gente virou referência para os demais, né? Então, acho que essa é uma grande conquista, que independente de quem venha a partir de 2023, a nossa expectativa é que só venha novamente para aperfeiçoar e para dar seguimento a partir desse ponto em que a gente vai entregar o bastão. Até porque as startups podem reclamar também se o Unidos deixar de ficar aqui, não querer resolver problemas de vocês. Vocês falaram do diferencial, né? Do diferencial de vocês estarem aqui, mas eu vejo também que aquele desafio que você trouxe de fato das contratações também vocês conseguiram superar. Como é que vocês fizeram agora, estão fazendo para contratar inovação? Que eu acho que era o grande entrave, até lá no evento Encostando Santinho, né? Eu acho que teve essa pergunta. Lembra de um evento de licitação? E aí a palavra é sempre assim, ó, um desafio. Aí quando o cara dizia desafio, já frustrava ali, né? Eu achei que ele ia dizer frustração, porque ele falou esses dias, eu fiquei frustrado com a frustração dele. Mas a gente modificou a maneira de pensar no setor público. Eu sei que o Tasca vai dizer, a gente ainda não está com nada na mão, mas o fato de a gente não estar com nada na mão não significa que a gente não tenha tido sucesso. Foram 40 desafios até agora mapeados, mudamos 40 equipes, né? Eu acho que isso faz mais diferença do que estar com algo na mão. Então a gente trabalhou com Defesa Civil, Polícia Civil, IPREV, SDE, PGE, agora estamos com bombeiro e aí por aí, só órgãos grandes com muitas necessidades, e as equipes estão aprendendo a saber qual é o problema que elas têm. Esse é o nosso diferencial. Eu não quero mais um sistema, um chatbot. Comprar sem saber, né? Isso, eu quero um sistema. Ok, pra que tu quer um sistema? Ah, não, porque ele não passa pelo financeiro. Ué, então talvez o problema seja processo. E não já o passa, sistema. é que você que não sabe, né? Isso, e muitas vezes é isso. Não passa, não sabe, dá a oportunidade de todo mundo que está envolvido conversar. Então, às vezes é um problema do setor da Gabriela, mas a Gabriela não faz ideia que
a 5 passos tem outro setor que faz a mesma coisa e eles não tinham conversado. Então, a Secretaria da Fazenda já tem um dispositivo que resolve aquilo, mas não tiveram a oportunidade de sentar. Às vezes, o meu trabalho é mais de conectar todo mundo, botar todo mundo na mesa, olha só, vamos lá, conversar todo mundo, ver como é que a gente pode fazer e atrair. E nessa atração, eles descobrem o que é importante para contratar algo, que não é o sistema, não é o chatbot, e sim o que eu vou alcançar com aquilo, qual é o meu objetivo com aquela contratação. Então, a gente economizou milhões. Apesar de a gente estar frustrado que a gente não tem um produto, a gente economizou milhões só daqui de... a pouco, quando sair, vai sair tudo junto, tem né? uma ideia que... E além disso, desculpa, Tamura, além disso, a oportunidade de testar, que era algo que a gente não tinha com a contratação que a gente fazia antes, né? Então, quando a gente escreve o problema, lança para o estudo técnico com essas startups aqui, a gente consegue ouvir como funciona o sistema deles. A PGE foi assim, eles viram um produto que eles não faziam ideia que existia no mercado. E eles queriam contratar uma coisa que talvez atendesse por 1 ou 2 anos, mas depois teriam que fazer uma outra contratação. E nesse formato eles descrevem completamente todos os critérios, tudo que vai precisar aquela solução, as possíveis APIs que vão vir no futuro, com quem que eles querem conectar. Então, acho que esse é o principal diferencial, além da contratação pautada no problema, né? Uma ideia que eu gosto, e ela é rápida e acho que vai fazer sentido, comprar inovação não é necessariamente a mesma coisa do que inovar em compras. Exatamente. E acho que mudar os modelos, né, passa por alguma legislação, mas as equipes e o governo é o maior comprador né? E pode ser um excelente, pode ter muitos fornecedores interessados, né? O papel do governo em até educar, evangelizar, porque muitas vezes o modelo de negócio está tão enviesado, prejudicado, que tem lá 2, 3 vendedores que estão vendendo. Quais são os segmentos do governo, né? Tamura? Educação, saúde, segurança, por aí vai. Gestão. Aí tem fintech, healthtech, edutech. Todos eles são govtechs e estão ligados para isso. Governo, não, governo a gente não. Eu não trabalho. Você não trabalha. E aí, acho que o Unidos, inserido no ecossistema, tem esse papel também de desmistificar essa relação das startups com o governo. O governo parece um monstro, né? O negócio como é que se aproxima do governo. O empresário quer ou substituir ou se dar bem em cima, né? Não, vamos... Né? A gente encontrou um empresário, nossa, vocês trabalham com o governo ainda, meu Deus, a gente desiste, vocês são cara lá de 2013. O governo paga bem já, sabia? Eles não demoram mais, 30 dias pra pagar ainda. Basta a gente estar em dia, né? Tem isso. Eu sempre digo que nesse momento agora, vender para o governo do estado de Santa Catarina é um ótimo negócio, né? É um ótimo negócio aqui. E assim, mas nós, no caso da Secretaria de Estado da Administração, nos ajudou também, que aí tu falou em comprar inovação e inovar em compras, né? Nós temos uma equipe na Diretoria de Gestão de Licitações e Contratos, que é liderada pela Karen lá, que tem a Carla na Central Estratégica de Compras, que vem inovando muito em compras públicas, ou seja, tem essa insatisfação também no DNA, né? E vem aperfeiçoando a forma como se compra no governo do estado de Santa Catarina, e esse estilo de inovar em compras encontra unidos com essa perspectiva, com essa forma de trabalhar aqui, fez com que a gente pudesse estruturar uma legislação no âmbito do governo do estado, que foi um decreto em 2020, né? Em final de 2020, um decreto que estabelece o regramento para poder comprar soluções inovadoras. Aí, claro, tem todo um aprendizado, né? A gente coloca lá, a gente vai maturando, e fez com que agora, mais recentemente, nós lançássemos o primeiro desafio, o primeiro chamamento público para a compra de uma solução inovadora, baseada nesse decreto, em parceria com a Procuradoria-Geral do Estado, então Unidos, Diretoria de Gestão de Licitações e Contratos. E na semana passada, né, essa semana passada que fechou, né, o prazo para a inscrição, né? E nós tivemos, pelo que eu soube, 5 startups apresentaram propostas de solução nesse chamamento. Que legal. E aí agora tem um processo que é previsto no decreto para poder selecionar essa proposta inovadora para resolver o problema da PGE, e pelo que a gente tem acompanhado Brasil afora, tende a ser a primeira contratação de uma solução inovadora usando o que a gente tem já disponível em termos de legislação. E contempla pitch, conversa, entrega de módulos para validar se aquilo que a gente queria de fato foi atendido. E esse
decreto, esse edital, ele é basicamente uma réplica do que a gente mapeou. A gente só colocou em formato de texto. Tudo aquilo que a gente brincou nos post-its, no Canva, é uma transcrição pro edital. Tudo que a gente pergunta no momento do mapeamento, que é o nosso documento de demanda, né? Entrou. É o que vai ser levantado que aí foi, né, em parceria com a DGLC, vai ser levantado no edital. Então fica muito fácil pro órgão escrever. Ele não sabe o que, não chega assim, escreve um TR. Poxa, eu não sou engenheira de computação, não sei sistemas, não sei critérios. Aí a gente traz lá, conversa com as startups, faz com que ele tenha facilidade de escrever aquele documento de demanda. Incrível. E andar. Então a gente acredita que a partir do momento que a gente encerre esse primeiro chamamento, que é onde a gente vai conseguir desbravar, né? Criar o nosso processo, criar a nossa forminha de bolo, depois para a gente poder replicar, porque uma coisa que a gente vem trabalhando no Ford é criar um método que seja replicável, que eu possa replicar isso como um serviço. Exatamente. Né? E a partir daí, volto a falar, hoje você ter que sentar sozinho e ter que escrever a solução, porque quando você escreve um termo de referência, você está escrevendo a solução. O que você quer. Muitas vezes, novamente, você não sabe qual é a solução. Ou daqui a pouco a sua solução é muito limitada. Vale a pena você abrir para que pessoas que estão fora, que não têm conexão nenhuma muitas vezes com aquele problema, e ao tomar contato com ele, vão propor soluções que você jamais tinha imaginado. Então eu acredito que a gente está criando um processo, uma metodologia que vai ser fantástica e cuja tendência depois de resolução de problemas do Poder Executivo e de outros órgãos seja através da colocação de problemas de desafio para que o ecossistema possa apresentar as soluções. E você também elimina parte de um problema que a gente viu acontecer bastante, que às vezes aparece um empreendedor, empresário com uma solução e aí ao escrever no modo antigo, você praticamente prejudica ou direciona, que é pior ainda, mas você fala, tem um carro que voa aqui, inventei, né? Daí o governo fala, uau, o carro que voa é assim. Alguém tem um carro que voa aí? Óbvio que todo mundo ou às vezes depois vai falar que tem. Então quando você abre assim, eu preciso de um transporte que voa. E aí, quem já tem, vai lá e mostra. Ou às vezes a gente quer um monstro, né? Que é um sistema extremamente robusto, quando na verdade só precisa de uma inteligência artificial para ir buscar a leitura de CNDs. Não precisa um sistema para aquilo, não precisa de algo para aquilo. É algo muito mais simples que a gente estava pensando, uma coisa enorme, criou um tempo de referência enorme, um custo enorme, e aí vem uma startup e diz que faz com valor 10 vezes menos, que resolve em um mês. Então isso faz toda a diferença. E aí? Né? A gente tem que encerrar. Vamos a segunda temporada, a gente vai precisar de uma série, né, com vários episódios, porque o papo é muito solto e muito bom, é sempre um prazer conversar com vocês. Obrigado por nos receberem. Um estranho no Nidos, né? Nós estamos de fora e a gente Nidos, vem... pra quem não sabe, é ninho, e é né? Isso, ou então procure Nidos, no latim. E dá um orgulho alheio, né? De ver o estado que eu escolhi. Já sou um catarinense. Não, ainda não. Ainda não. Ainda não passei. Eu sou o único estrangeiro mesmo da mesa. Porque todos nós nascemos na maternidade que a gente... Você é de fora. E a gente tem, para encerrar esse papo, né? Não que ele se fechou, mas para concluir o episódio do Papo com o Igov, a gente tem o nosso quadro, né, Gabi? Se conselho fosse bom. Se conselho fosse bom. E aí são as considerações finais, uma mensagem para quem está ouvindo ou assistindo. Cada um de vocês, primeiro vocês, depois a Gabi, depois eu. Deixo um conselho aí pro pessoal. Vamos começar pela Luana aí. Luana, se conselho fosse bom, o que você diria para... Tenha coragem, cuidado com a língua, né? Porque às vezes eu falo demais, eu já aprendi sobre isso, mas principalmente essa urgência que a gente já conversou lá atrás, ter coragem e essa inquietude mesmo, que eu acho que não é negativa, né? Sempre pelo lado positivo de se não foi feito, é porque alguém ainda não sentou para fazer, né? Ou não porque não fez, porque não quis, né? Instrução normativa, decreto, a gente comentou disso antes. Ah, mas a lei não permite. Ué, escreve outra, propõe um decreto, propõe uma... Não sei quantas eu já cheguei no secretário para trocar. Não, de fato, assim, se tem algo que eu gostaria de fazer, eu sento e escrevo. O máximo que eu vou receber é ou não, mas pelo menos eu tentei fazer a parte. De fato, eu acho que é ter coragem. Eu digo que inovação é coragem e cooperação. Boa. Tasca, se conselho fosse bom... É possível. Eu esqueci. É possível. Acredite que é possível.
tudo que nós queremos fazer, muitas vezes não vai ser integralmente o que a gente quer, assim, com muito esforço, dedicação, convencimento, persistência, acho que persistência é uma palavra-chave, o que você está pensando em fazer vai acontecer, é possível. Agora eu já quero melhorar o meu discurso também, né? Porque eu lembrei de disciplina, porque não é à toa que a gente faz esporte, esse tipo de coisa, disciplina faz, né? Resistência naquilo, resiliência. O meu se conselho fosse bom tem a ver com disciplina, até aqui na nossa garrafinha tá. Primeiro eu treino, depois eu inovo, né? Eu acho que inovação não é algo que você acorda e fala, nossa, agora eu sou inovadora, sou criativa e tô com tudo em dia na inovação. É algo que você tem que treinar muito para conseguir fazer. Tem muita metodologia, tem muito estudo, né? E eu acho que treinar bastante antes de inovar é um bom conselho. Assim. Você tem que treinar muito a inovação para conseguir sair depois de 2 anos com o aplicativo pronto para lançar, né? Não é de um dia para o outro. Nossa, tive uma ideia de um aplicativo, vou fazer. E não é só a ferramenta, né, Gabi? Eu acho que é o psicológico também, né? Porque a gente encontra só... às vezes a gente só encontra coisa, gente para baixo. Tem várias vezes eu já pensei em entregar tudo, largar. Chega, não quero mais. Aí no outro dia vem alguém e faz um elogio, diz que o negócio tá andando, vem cá e tu levanta de novo. É um ciclo, né? Empreender pro setor público com inovação tem que ter mais resiliência ainda. E empreender como servidora também não é fácil, tá? Então, acho Mas que é possível. É possível. Que legal. O meu, se conselho fosse bom, capinem os lotes. Porque o pior que pode acontecer é você preparar para alguém que vai vir depois. E quem sabe você pode encontrar bons tesouros ali. Então, um terreno que está lá com um matagal, passe a primeira foice e as surpresas vão acontecer por aí. Né? Como eu faço para correr uma maratona? Correndo. Não, mas eu tenho... Você não vai conseguir. O resultado está na prática em si. Então, vamos capinar mais lotes, porque ainda tem muito trabalho a ser feito, apesar das conquistas e orgulhos. E esse foi o Papo com o Igov. Obrigado, Tasca. Luana, a gente que agradece. Gabi, estamos juntos. Marquinhos e Maria, que estão aqui na produção, um abraço aí. Em breve aí em todos os canais, plataformas de podcast e também no nosso YouTube você vai poder acompanhar. Até a próxima, pessoal.